Hoje eu quero falar com você. Trouxe uma pessoa muito especial e eu quero até explicar um pouquinho mais para o que ela está aqui. Porque ela é uma arquiteta. Nossa, Márcia, mas a arquitetura também é terapia? Sim, porque nós, seres humanos, somos os seres mais desprotegidos da humanidade, né? Existem animais com carapaça, com couro, com N fatores de proteção do seu corpo. E nós, quando nascemos, nascemos nus. E essa condição nos faz procurar uma casa, um abrigo, uma proteção. Então é por isso que a gente precisa saber que casas também adoecem e também precisam desse cuidado. E a Andrea Schoma é essa arquiteta que eu encontrei, que é uma preciosidade, que vai conversar com a gente e trocar toda essa experiência que ela também está descobrindo e eu também descubro dia a dia com os meus pacientes. Andréia, bem-vinda. Muito obrigada por você ter vindo até Curitiba para a gente conversar. Márcia, eu que agradeço o convite. É uma oportunidade incrível, né, poder falar da arquitetura de uma outra forma, de uma forma um pouco mais energética, um pouco mais intuitiva e dar esse espaço realmente para esse processo que é tão maravilhoso, né, na vida das pessoas. Eu sou arquiteta residencial, trabalho com projetos de residências. As pessoas me procuram para fazer suas casas. Então, para mim é uma honra muito grande participar desse momento na vida das pessoas. E por isso eu procuro ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, digamos assim, em relação a todas essas dinâmicas que acontecem muito além simplesmente da questão física ou da divisão dos espaços, pura e simplesmente. Sim, porque antigamente, né, a gente tinha que olhar essa questão do sol, da luminosidade, do calor, né, da casa, de onde ficam as janelas. Mas agora parece que isso está aumentando, né, está crescendo. Você consegue, assim, Andréa, encontrar o momento que, como assim, que essa chave começou a virar, porque eu acho que a chave não vira de uma única vez, né, ela vai virando para você, assim, no teu dia a dia? Então, para mim, o que eu percebo é que ao longo são 20 anos de arquitetura, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a questão da insolação e da ventilação. Mas eu não tinha uma consciência da importância energética disso. Então, aquela questão da salubridade, né, do sol, de aquecer, a casa estar posicionada de uma maneira ideal para que no inverno fique mais quente, no verão ela não aqueça tanto, trabalhar com a ventilação. Mas se a gente for parar para pensar, tudo isso leva além dessas questões. Porque quando eu tenho sol entrando na casa, quando eu tenho o vento circulando na casa, eu tenho toda uma questão energética. Isso veio acontecendo comigo, essa percepção é recente. E você entende assim que o profissional também precisa trabalhar algo dentro de si? Você fez esse caminho de, sei lá, procurar alguma coisa para poder ter fazer essa junção, né? Desse olhar técnico, mas dessa sensibilidade energética, vamos assim dizer. Sim. Bom, ao longo da minha trajetória, eu já tinha uma maneira de abordar os clientes e também em relação à análise dessas questões de sol e vento. Algumas coisas eu já fazia por intuição, mas eu não linkava isso com essa questão energética. Há mais ou menos uns 5 anos, é recente, eu comecei num caminho pela física quântica, estudar alguma coisa, mergulhei fundo em constelação familiar, participei de um grupo, que é um grupo de estudos daquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, e aquilo foi muito significativo, e eu vi uma transformação muito grande em mim, e automaticamente também nos meus relacionamentos. E automaticamente eu comecei a perceber que muita coisa que eu fazia lá atrás já tinha alguma coisa nesse sentido. Só que desse momento em diante eu comecei a explorar esse processo de uma outra forma, com uma percepção muito mais aguçada.
Sim, eu me lembro que uma vez a gente teve uma conversa e você me disse assim que quando você acorda, às vezes de madrugada, né, e sonha com o projeto e que você traz isso, eu achei isso tão é, corajoso mesmo nesse sentido, né? Porque hoje a gente está muito enraizado em ter sempre provas científicas e provas científicas. Ok, a ciência é importante, né? Mas esse caminho que você está vendo da física quântica de trazer a ciência e trazer a espiritualidade, não como dogma, mas sim como um caminho também, unir as duas, o quanto isso a gente traz e recebe de benefício, né? Porque é mútuo. Sim. Dentro da arquitetura, o que a gente vê normalmente, né? A pessoa procura um arquiteto fazer uma casa. Uhum. Então, vai ter um questionário, ela vai trazer ali o que ela quer, número de quarto, sala. Muitas vezes fica meio superficial isso. Ou a gente tenta chegar mais perto quando a gente começa a perceber como uma pessoa quer ocupar aquele espaço. Mas vai muito além disso. Porque quando o arquiteto consegue perceber realmente a essência daquela pessoa, os comportamentos, o relacionamento, né, entre o casal, entre uma família, ele começa a abordar o tema de uma outra forma. Então, com as perguntas, com as colocações precisas, né, nesse meu caminho, que foi uma coisa intuitiva, porque não fiz nenhum curso para isso, mas eu fui percebendo que eu fui conseguindo trazer isso. Uhum. E esse exemplo que você trouxe agora, essa situação do projeto das 4 horas da manhã, isso é meio recorrente, mas esse projeto especificamente, o cliente me procurou e já me trouxe uma ideia do que ele queria, que eu até acho que é importante, mas eles estavam muito rígidos em cima daquilo. E eu não conseguia uma abertura muito grande, sabe? Eu fiz o projeto e eles, no primeiro estudo, eles não se agradaram muito. E daí a esposa falou: Andréia, faça o que você acha que vai ficar melhor. E eu fiz algumas perguntas e foi assim. 4 horas da manhã eu acordei e o projeto saiu. Então, naquele momento em que eu percebo que ela falou, faça o que você acha melhor, que para mim não é o que eu acho melhor, mas como eu acessei aquele campo, sim, eu tive justamente eu tive acesso ao campo e tive subsídios para poder materializar aquilo que eles queriam. E isso que é lindo, né? Porque não é só um monte de material de construção, né? É uma segunda casa, né? Porque a primeira casa eu entendo que é o nosso corpo, né? E a casa física, seja ela casa, apartamento, né? Barracas, né? Qualquer coisa, ela é a sua segunda morada, né? E a terceira morada é esse planeta. Não vou dizer qual que é o mais importante em qual ordem, mas são 3 relações que a gente tem que ter muito importante, né? E como que você sente num casal, assim, a mulher acaba sendo mais aberta a essa sensibilidade, ou você vê também já em homens essa conexão? Olha, eu percebo a mulher, ela geralmente é mais aberta. Uhum. Mas a forma de conduzir o processo conta muito. Uhum. Uma coisa que eu percebi nesse caminhar, e eu de pronto falo para os meus clientes, é que quanto maior for a entrega deles, melhor é o meu resultado. Então, assim, o cliente precisa realmente me trazer tudo. E eu vou a fundo. Eu quero entender como que aquele espaço vai funcionar, o que ele quer fazer ali, o que ele sente, as relações entre homem e mulher, isso a gente percebe, são mais parceiros, fazem coisas juntos, ou então, enfim... Cada um tem seu espaço, cada um tem estilo. seu espaço, exato, né? Uhum. E é interessante porque, às vezes, eu me vejo até meio psicóloga, assim, sabe? E até com informações bem íntimas, assim, das pessoas. Uhum. Então, quanto mais o cliente consegue me passar, lógico, a mulher consegue entregar mais. Uhum. Mas ao longo do processo, se o cliente ele se permite, né? E ambos, sabe, é muito interessante.
É feito a 6 mãos mesmo, né? Você e Sim, aquele sim, casal, né, que está ali nesse processo, sim. né, de materializar, né? Porque Isso. a parte física, ok, a gente vai lá, escolhe, né, o que que eu quero, cor e tudo mais. Mas na realidade é muito maior. É você trazer do campo energético uma materialização de uma morada, né? É Sim. diferente de casa e lar, ninho. É, Você sente isso, né? sinto. O que eu percebo que casa muito com isso, que eu falo assim, são espaços com alma. Eu fico feliz quando alguém visita a casa de um cliente e fala, nossa, ficou a cara daquela pessoa. Aham. E aí entra muito do cliente, como eu falei, se permitir. E eu sinto também hoje com as redes sociais, né, as informações, a gente tem essa coisa da tendência, o mercado quer vender. E eu sempre coloco para o meu cliente, a tendência ela vai ser boa para você se ela conversar com você. Sim. Então é interessante porque isso também é um trabalho da pessoa se assumir. Uhum. Sabe quantos clientes eu já não atendi que falaram, mas será que vai ficar bom assim? Falei, se isso tem a ver com você, isso vai ficar bom. Porque se a gente colocar uma coisa que não tem nada a ver com você, não faz sentido nenhum. Então, isso é muito interessante. E é isso que dá essa coisa da alma mesmo, né? Não é o que tá, agora minimalista, ou vamos por isso, ou vamos por aquilo. Cor, né? Lógico, Texturas. você Ah, tem que vai usar essa andar, cor, né? né? Tem que usar Isso, essa textura, né? E isso. são coisas que às vezes, né? A pessoa fica um pouco engessada, né? Ficam, existe uma insegurança grande, assim, sabe? Por- É meio comum. não sei se você percebe isso, mas quando a pessoa é insegura, seja casal ou individual, né? é, ela na realidade acaba construindo para agradar os outros, né? Exatamente. E aí no final o resultado não é o que ela. Exatamente. E daí entram, eu me vejo assim, entra a questão de você realmente entender que você não está fazendo só um projeto. Tipo, eu dividi aquele espaço, subi uma parede e terminou. Uhum. Significa você entender que coisas vão acontecer ali. Que pessoas vão viver, né, enfim, vão ter aqueles momentos que elas pensaram de repente a vida inteira. Eu recebi recentemente uma cliente me falou, eu me emociono muito. Às vezes quando vou projetar, eu chego ao ponto às vezes de chorar. É impressionante. Mas isso é a energia do Então, campo. a É a energia, eu falo energia do assim, eu tô no campo. caminho. Então, É. essa cliente falou para mim, olha, ficou tudo como eu queria. Mas, assim, ver o meu neto brincando na varanda, sabe, com essa integração. Então, assim, isso é muito gratificante, porque não ficou preso ali, tipo, na churrasqueira, no fogão a lenha, naquela bancada. A gente conseguiu realmente, enfim, é muito... Eu me sinto honrada nesses processos, assim. Esse é o toque do campo, né? Essa sensibilidade. E é muito bonito ver esse caminho acontecendo, né? Num projeto arquitetônico que antigamente era tão rígido e tão duro e tinha que seguir só aquelas questões técnicas, né? Sim. Porque ali está a alma das pessoas, também a alma de quem projetou, né? Mas a alma de quem vai usar aquele espaço. Eu não sei se você já ouviu falar daquele livro que chama Casas que Matam, Sim. né? Ali tem Eu tenho ele, Você inclusive. tem? Tenho. Ali tem um caminho e um relato, né, sobre esses processos, porque tudo bem, construir, a gente tem que olhar o terreno, o ambiente, o entorno, né? Quer dizer, quem vão ser seus vizinhos, né? Também vão ser prédios e casas. Mas quando a gente vai para a reforma de uma casa, né, quando alguém Sim. compra algo que já está construído, como que é esse caminho aí que você acessa, que você entra no ambiente e vê isso acontecendo, né? Porque você entra ali numa energia que já estava instalada, né? Então, é muito interessante porque eu já passei por vários processos de reforma e essa consciência é muito recente, né? Relacionada à geobiologia. Eu não cheguei a estudar ainda, mas eu não sei, talvez intuitivamente algumas coisas eu já vinha trabalhando sem perceber. Até um caminho que eu acho bem interessante. E cada vez mais está sendo falado, que eu acho muito importante.
Bom, a primeira coisa que eu percebo é que o campo do cliente, né? Quanto mais certo esse campo estiver, que eu conseguir trabalhar, que eles se sintam seguros e que a gente consiga levar, porque daí na parte da execução de reformas, que eu já acompanhei várias, que a gente também consiga ter um campo nessa execução tranquilo, eu consigo perceber que as coisas elas vão se dissipando. Então, já aconteceu de pegar casas bem estranhas, de eu até olhar e falar assim, nossa, acho que eu não quero pegar esse projeto para reformar. Olha. E não sei, e a gente ir trabalhando e aquilo mudar. E essa questão do sol e do vento, eu acho que faz muita diferença. Existem casas que são muito fechadas. E quando eu olho isso me dá um sufoco. E eu consigo perceber que não é só pela questão da ventilação necessária. E até tecnicamente com luz você pode compensar, né? Colocar uma luminosidade, mas é diferente de pôr a luz do sol. Então essas casas que são muito fechadas, ou reformas, eu peguei um projeto que passou por várias reformas, a gente abriu muito e aquilo se dissipou. Bom, inclusive existem estudos, né? Pessoas trabalham com isso, de espaços muito antigos, retiram, inclusive, a cobertura para que entre a luz. Eu tenho um colega de faculdade que trabalha com restauro, e eu sei que eles já usaram dessa técnica em casarões, assim. Então, eu começo a perceber a importância de tudo isso, né? Sim, eu me lembro uma vez que atendi uma pessoa, filha de uma cliente minha também, que ela dormia no sótão. E, nossa, não dormia, tentou N terapias, N questões. E daí eu falei assim, então agora a gente não tem o que fazer com ela, vamos olhar para casa. Algo tem na casa. E estuda aqui, procura ali, mexe em documentos, vai atrás da informação. Essa casa tinha sido usada há um tempo no porão, né, para um centro espírita. Não contra o centro espírita, que é uma ferramenta excelente de tratar a alma, mas que ali ficaram resquícios energéticos que, como ela era muito sensível, extremamente sensitiva, né, ela não conseguia dormir, porque ela ouvia muitas coisas, ela tinha uma interação com algo que ainda tinha ficado na casa. E nós fizemos a correção no campo, os ajustes, né? E, a casa ficou em paz e eles ficaram em paz também. Foi muito bonito ver a abertura deles, né, para isso, entender, né? E também N histórias que eu já conheci, ouvi dos meus professores, assim, coisas muito estranhas. Eu imagino que você deve ter muita história para contar, bem interessante. Mas aquela história da banheira tua, eu achei o máximo. Quando você contou, eu falei, nossa, olha a sensibilidade tua, né? Eu queria que você compartilhasse aqui com isso. Essa banheira, então, na verdade, é essa casa dessa última reforma, que já passou por várias reformas, já passou muita gente. E tinha um quarto no fundo com um banheiro super estranho. Era um banheiro convencional, daqui a pouco você tinha como se fosse um corredor, daqui a pouco abria um espaço e tinha uma banheira. E era uma banheira dessas antigas, cor-de-rosa, e tinha era uma torneira, uma bica, eu não sei nem dizer o que era aquilo, com um amontoado de pedra e conchas, e uma coisa muito estranha. E o cliente, quando viu aquilo, já falou, aquela banheira horrorosa, né? Tem que dar um jeito naquilo. E aquele espaço me deu uma sensação muito ruim mesmo. A impressão que eu tinha, eu falei, nossa, se alguém entrar dentro dessa banheira vai ser uma oferenda, né? Com todo o respeito. Sim, né? Claro. Mas assim, uma coisa muito... Mas como tem isso, né? Essa identidade de quem morou lá, de quem colocou aquilo, né? Às vezes a pessoa até realmente fazia um trabalho energético, terapêutico na banheira, que você acessou esse campo. E para ela, informação não era só uma banheira de tomar banho. E para ela, aquela banheira super funcionava e tá tudo certo, mas tipo, era muito estranha. Eles falavam, aquela banheira esquisita. E, bom, enfim. Aí a gente abriu, tirou e eu não cheguei a fazer nada, né? Você, com todas as suas ferramentas, certamente já faria muitas coisas. Mas talvez pelo meu processo intuitivo, né? E assim, eu fui muito feliz nessa reforma, porque o cliente é maravilhoso. Ele comprou para dar de presente para a mãe, uma história muito bonita.
Eu tive liberdade de trabalhar com a equipe que eu conheço, que é equipe super competente e comprometida. Que isso que eu acho que faz toda a diferença. Então, a energia naquela obra era muito boa. Então, tudo isso também ajuda, né? Sim. Porque se você tem alguns espaços assim, aí você tem pessoas trabalhando lá dentro, que ficam reclamando, que ficam xingando, né? Tudo isso cria, né, uma situação ali. E eu consigo perceber isso. Né? Quando eu estou acompanhando uma obra e começam a reclamar muito, eu já falo, pode parar. O cliente é chato. Eu falei, pera lá. Ele está sendo chato com você? Ou será que é o jeito dele ser? Como é que ele trata o eletricista? Como é que é com o encanador? É o jeito dele ser. Vamos respeitar o jeito dele ser e vamos aprender a lidar com ele. Né? Sim, porque é isso que eu digo, né? Que você tem que ser uma terapeuta naquele momento. Sim. Você tem que acalmar os ânimos de quem está ali na obra, fazendo todo o processo, Sim. né? E também o cliente que tem um jeito de ser e Sim. muitas vezes não sabe lidar com Sim. o público que está trabalhando na obra. Exatamente. Né? Agora imagine se eu como arquiteta, que estou lidando com o cliente e com o pessoal da obra. Começam sobrou tudo para mim. Agora o que eu faço? Não aguento mais. Imagine quanta carga eu não estou colocando nesse processo. E esse processo é um processo que tem que ser prazeroso. As pessoas as pessoas não constroem como compram uma calça jeans. Eu vou lá comprar uma calça jeans, não serviu, eu troquei. É um processo assim, há um planejamento de muito tempo, sonha. Então, eu penso, né, quem está envolvido tem que ter respeito a isso. E as pessoas que trabalham comigo, ao longo dos anos, eu fui passando isso. Sabe? E eu vejo que eles mudaram o pensamento, assim. Vamos respeitar o processo dessa pessoa. Você praticamente fez uma constelação com a equipe de trabalho. Olha, a gente vai ensinando um pouco, né? Eu acho, dessas relações aí entre as pessoas, na família mesmo. Às vezes a gente percebe o marido e a esposa e é possível a gente ir costurando isso de uma maneira sem avançar, sem tomar partido, né? Sim, isso é muito importante, porque você tem que ser muito mediadora, né? Já passei por algumas saias justas, assim, bem desafiadoras, mas isso que me fez, eu acho, conseguir agir dessa forma hoje, né? Mediar, né? Sim, mediar. Mediar. E isso a constelação, tenho certeza que te trouxe, ajuda, né? Porque a constelação, ela te coloca num lugar que não é o lugar de Salvador. Então, eu recentemente participei de um workshop e eu ouvi uma coisa que me chamou muito a atenção. Na arquitetura, para mim, funciona. Acredito que você na terapia funciona da mesma forma. A pessoa te procura para resolver um problema. Se você está naquela postura de salvadora, né, é um ponto. Né? Então, essa pessoa citou um rio. Então, a pessoa te procura para atravessar aquele rio. Aí você vai lá, pega ela, carrega nas costas, entra no rio, coloca lá do outro lado e fala, pronto, coloquei você aqui, deu tudo certo. Como é que a pessoa que passou por esse processo sai? Você não deu abertura para ela experienciar, né? E eu vejo isso dentro do meu processo. Quando eu bombardeio o cliente de pergunta, eu falo, a cabeça vai esquentar. Né? Então, quando eu tento trazer tudo isso, porque daí eles falam, você soube ler direitinho o que eu queria, você interpretou. Na verdade, eles mesmo, os clientes, mesmo sem desenhar um projeto, eles construíram aquele projeto, porque a gente trilhou esse caminho juntos. Então, isso é uma coisa assim que é interessante e que hoje fica muito claro para mim, depois desse trabalho, né, de constelação familiar, e que eu me tratei, né, não enveredei para esse caminho. Sim, mas isso abre em você uma capacidade que você não tinha. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Quando eu digo assim da gente se tratar, né? A gente se trata, ok, mas aquilo traz um benefício para todo mundo, né? Eu também tenho minhas terapias que eu não só realizo, eu também recebo, né? Porque a gente precisa estar sempre nessa busca, nesse caminho de trazer condições melhores, né? Sim. Para as pessoas que vêm até a gente. E quando existe até uma frase, você vai saber dizer melhor que eu, né? Quando eu me curo, quem está em volta de mim também cura, né?
Então, eu acho que eu acho muito interessante. E eu acho muito legal, porque hoje a gente tem muita informação, a rede social ajuda bastante. Então, essas terapias, né? O processo que você mesma faz nos espaços, geobiologia, a própria questão da constelação familiar, né? Voltada para um olhar pessoal ou até empresas. Tudo isso abre um olhar para algo além. Porque a ferramenta que existia mais conhecida, acho que as pessoas falam, porque todo mundo quando eu vou trabalhar, eu não sei se falam para você também, mas, você faz Feng Shui? Eu falei, também, mas existem mais ferramentas hoje, como a geobiologia, né, como você trabalhar alinhado na geobiologia também, a radiestesia, né, quer dizer, tudo pode ser aplicado dentro de uma casa, dentro de um lar ou mesmo de uma empresa, né, quer dizer, nós temos mais ferramentas, até como na própria arquitetura, né, a ferramenta que você tinha, há quantos anos você se formou? 25. Então, né? As ferramentas que você tinha há 25 anos atrás, hoje são totalmente obsoletas, né? Do que você tem, né? Antigamente era tudo na mão, né? Era sofrido. No meu caso hoje é isso. Eu preciso da planta baixa e na mão tem que ir fazendo ali os cálculos para fazer os ajustes, né? Mas espero que logo tenha um software para me ajudar também. Quem sabe, né? E a percepção, assim, das pessoas para integrar os animais nas casas, né? Porque antigamente o animal, ele ficava na casinha lá fora, né? E hoje você já vê esse caminho que a pessoa se preocupa que os animais também estejam bem, estejam legais dentro de casa? Sim, existe. Sim, existe uma percepção. Na verdade, quando a gente começa o projeto, né, a gente já faz a leitura da pessoa e a gente já sabe. E muitas vezes a pessoa nem chega a expressar, porque a gente já percebe, já sabe quem é a família, né? Você já sabe. Tem uma cliente que fala, eu sou a cachorreira, né? Então a gente sabe que eles vão ter livre acesso e tá tudo certo. Então, quando chegou na parte de revestimentos, a gente também pensou nessa situação, né? E, inclusive, na parte de interiores, a gente vê o espaço para o pet ali, aquele cuidado. Não é aquela coisa que ficou largada totalmente, né? Então, existe, sim, essa percepção, né? Esse cuidado, digamos assim, né? Essa inclusão. Isso, a inclusão. Uma inclusão. Bem isso, a palavra perfeita. Muita coisa está sendo incluída na arquitetura. O que mais? Me conta. Então, a própria questão energética, né? A gente começar a ter esse olhar é bem interessante. Apesar que a grande maioria dos meus clientes não me procura por isso. Né? Eles me procuram porque recebem uma indicação e tal. Ela consegue fazer, né, o projeto... Enfim... Eu tenho poucas alterações nos meus projetos, assim, poucas mesmo, bem pontuais. Mas, na verdade, eu consigo perceber que vem dessa percepção, né? Mas essa questão energética, essa questão dos animais, a questão do verde para dentro também, né? Que não é mais só o jardim lá para fora, né? Trazer para dentro. Trazer a planta dentro de casa também. E uma coisa que eu ainda acho que podia ser mais explorada, que isso faz muito parte de mim, porque eu admiro demais um arquiteto já falecido, americano, Frank Lloyd Wright, que ele fazia uma leitura do espaço e tentava compor os espaços com aquele ambiente. Então, nada destoava, tudo tinha um propósito. Então, na verdade, ele já estava trabalhando energeticamente lá atrás, né? Sem a gente às vezes não tinha nomes ainda para isso, né? Isso. E essa questão do sol e do vento, e às vezes eu vejo que isso ainda não, isso é bastante ignorado, sabe? Às vezes você vê aquela fachada bonita assim e fala, ai, que linda, mas aí pensando tecnicamente mesmo, né? Se eu colocar isso aqui para essa face vai ter muito calor, eu vou ter que estar com o ar-condicionado ligado muito tempo. Enfim, e eu vejo que isso ainda a gente precisa trazer mais essa consciência, assim, sabe? Isso me dá um pouco de gastura, para falar bem o termo.
Eu já penso que a gente tem que ter a energia do sol, sim, do vento, né? Mas uma coisa muito importante que é olhar as direções, né? Norte, sul, Sim. leste, oeste. Quer dizer, ali também tem todo um caminho energético, todo um trabalho, né? Que a gente tem que fazer para que a pessoa esteja alinhada. Hoje é muito comum você encontrar as pessoas e perguntar, sabe para que lado que é o norte, onde que é o leste? A pessoa fica assim, não, Exatamente. né? Então, essa perda dessa referência, né, de saber aonde você está e com que energia você está Sim. lidando, né? Não é uma bobagem o sol Não. nascer, né, no leste, né, e se pôr no oeste. Tem todo um Tem um processo, porquê. tem um Agora, porquê, né? imagine se na parte da salubridade dos espaços, né? Se a gente não observa isso, imagine nessa questão de alinhamento. Então, eu mesmo, assim, eu tenho conhecimento de algumas coisas, né? Lógico que a questão da orientação sempre, para mim, é primordial, pensando na questão de sol, vento predominante, né? De que entre em contato com né, com essas variáveis ambientais do lugar, essas condicionantes, a gente costuma dizer. Mas tem muito mais coisa que acontece além disso, né? Com E até material mesmo, né? As pessoas, não sei, hoje fugiram um pouco da relação com a madeira, né? Todo mundo quer estar só no cimento, né? O tempo todo. Sim, sim. Isso acontece com os materiais também. Também? Eu, as pessoas perguntam, você tem um estilo? Na verdade, tem coisas que eu gosto, mas quando a pessoa me procura, eu tento traduzir o estilo da pessoa. Mas eu sou fã de pedra, madeira, eu adoro, né? Eu acho que isso traz um aconchego, traz essa... enfim, energeticamente falando, isso Mais acolhedor. totalmente. Bom, vamos ver se Totalmente. tem algumas perguntas ali para a gente responder, senão a gente não para de Sim. falar. Vamos lá ver. A Fernanda Ponks está perguntando: é possível prever espaços energéticos no projeto arquitetônico? Acho que ela quer dizer algo assim no sentido de ter uma sala para meditação, ou espaços energéticos mesmo, porque hoje as pessoas pensam, né, quarto, banheiro, cozinha, Sim. mas um espaço para ela se conectar com as energias. Você já teve alguma coisa assim? Sim, sim, é possível e é interessante ter isso, né? É um projeto, inclusive, de uma pessoa, eu falei, tem que ter um espaço, ela gostava de terapias e ela queria fazer 3 quartos na casa e um quarto seria para isso. A gente tinha uma altura de telhado que dava para aproveitar. Eu falei, vamos considerar isso aqui. Depois você coloca uma escada e você tem um canto só teu. No final das contas, ela acabou engravidando, que não era previsto. E ela falou, nossa, como é que você conseguiu prever isso, né? E então ficou aquele cantinho bem acolhedor tal. E é importante isso, né? Eu acho que isso é bem importante. Até quando a gente busca referências, assim, as pessoas têm hábitos, né? As pessoas gostam de porta-retratos dos antepassados. Às vezes a pessoa tem um altar, a pessoa pratica um yoga, enfim, é importante o arquiteto saber disso. Sim. Por mais que seja, mas é só uma fotografia. Não, a gente vai dar um lugar, né? A gente vai conversar isso. Não, mas isso é projeto de interiores, eu estou fazendo a planta da minha casa. Não, a gente já vai pensar isso agora. Porque daí tudo já tem o seu espaço, já fica, não é aquela coisa assim, sobrou um cantinho aqui, vou fazer isso. Entende? É possível. E isso é muito legal, porque hoje é muito comum, né, as pessoas terem esse espaço de conexão, né? Pode ser chamado de altar, mas pode ser chamado meu cantinho, Sim. minhas coisinhas, né? Sim. Às vezes até uma planta, né? Que tem um Sim. destaque e ela tem uma troca energética ali Sim. com aquela pessoa. Eu conheço uma pessoa que tem uma planta que onde ela vai, ela carrega. Ela mudou de espaço, uma loja, é amiga minha, mas eu já participei de vários projetos. Enfim, ela fala, tem que ter o canto especial aqui da minha plantinha. Eu tenho uma. Então, eu tenho isso uma. aí. É um lírio da paz, ela chama Judite. Tem até nome. Ela tem até nome. Então, para onde eu mudei, a Judite ia Sim. comigo, né? E agora ela tá lá na chácara, tá hibernando lá. Ela ainda não se encontrou muito bem o local que ela vai ficar. Mas é verdade. Eu sempre perguntava. E depois as pessoas que trabalhavam comigo chegavam quando a gente mudava de lugar assim. E a Judite vai ficar onde, né? Vocês já até sabiam, né?
Já tinha aquela intimidade com ela. Não, ali. vamos pôr ela aqui, acho que ela vai gostar Sim, daqui. Foi muito sim. legal, isso é verdade. Vamos ver a outra pergunta ali. Vamos lá, o Lucas Henrique. O arquiteto hoje precisa integrar profissionais que trabalham energeticamente? Olha, seria o ideal, né? O casal, às vezes, precisa, ou a pessoa que está naquele projeto precisa, às vezes, de uma terapia para se abrir, Na verdade, né? assim, se o arquiteto tem a sensibilidade, comigo isso aconteceu naturalmente, intuitivamente, sem, né? Uhum. Isso ajuda bastante. Mas hoje a gente também tem muita ferramenta que pode ser utilizada, né? Sim, às vezes até fazer uma constelação, Sim, alguma coisa, sim, né? sim. Ou qualquer outra terapia, Sim. né? Para que a pessoa... Porque senão fica uma briga ali instaurada no que eu quero e o que o outro quer, né? Fica briga. E daí, muitas vezes cai naquela situação. Eu tenho que resolver isso, porque eu tenho que entregar, porque eu tenho que partir para o próximo, né? E aí que eu falo que não é assim, né? Porque a gente está lidando com a vida das pessoas, onde elas vão passar muito tempo. Então, não dá para ter... é muito complicado quando eu sinto posições, assim, irredutíveis de uma das partes. Eu sempre tento mediar. Até a hora que eu senti que, ok. Chegou naquela... Sabe? Que não ficou aquele ranço lá no fundo, assim. Mas eu acho que é bem importante isso, sim. A gente tem muita ferramenta, né? Sim. Hoje tem muita coisa. Vamos ver ali a outra. Mais uma ali. A Juliana Oliveira. É comum que o casal brigar durante a concepção do projeto? Seja de reforma, né? Ou de construção? Então, no começo da minha carreira, era mais comum, assim. Aí, com o passar do tempo, acho que eu fui desenvolvendo uma habilidade de tentar mediar. Então, hoje já é bem mais... não é muito comum, para mim. Mas o que a gente escuta sobre obra, né? Quando a gente fala projeto, eu também costumo dizer assim, que um projeto é um sonho que está ali, né? Que vai ser materializado. Então, o projeto só vai ter sucesso na hora que ele sair do papel. E, às vezes, esse caminho do projeto sair do papel, ele é tão conturbado, ele causa tanto desgaste, que quando a obra termina, o cliente está exausto, está cansado, brigou com a mulher, né? Enfim. Bom, eu já tive um caso de separação no meio de um projeto. Mas... porque tem até uma frase, né? Como é que é? Não me lembro o começo, mas assim, quer saber se vocês gostam, façam uma construção, reformem. Eu tive uma situação ali assim. que foi, mas enfim. Então, assim, o processo em si é muito, né, desgastante. E daí, se você não consegue abordar isso, porque o arquiteto, ele é um maestro. Né? Ele está ali lidando com o cliente, está lidando com o pessoal da obra. E existe um casamento também entre o arquiteto e o cliente, que dura 1 ano, 1 ano e meio. Às vezes entra para o interior, vai mais tempo. E existe um casamento também do pessoal da obra com o cliente. E a gente tem que ir, né, costurando tudo isso. Porque briga. Nossa, briga então de mão de obra com o cliente é bem comum. Comigo até que não, porque eu vou mediando. Mas é bem comum, sim. Não, mas é muito legal isso, né? E eu entendo que a gente tem que ter esse olhar agora, né? Para nossa casa como lar, né? A casa como ninho, né? Tem que ser acolhedor. E tudo bem, se eu moro sozinha, eu vou fazer do meu jeito, como eu quero, mas quando eu tenho que dividir espaço com outras pessoas que têm outras culturas, outros sentimentos, né? Porque a casa é o depósito de sentimento, né? A pessoa acaba passando o seu dia, vamos dizer, fingindo que está bem no trabalho, fingindo que está bem para os amigos, mas é quando ela chega em casa que ela deposita tudo isso, né? Exatamente. E principalmente que eu digo assim, a cama, se tivesse um leitor na cama, né? Porque ali tem registro de tudo, né? Da pessoa. Então, esses ambientes acabam recebendo essa carga. E a gente está acostumado a limpar só... Como é que eu posso te dizer? Fisicamente, né? Que é muito importante. Fazer a limpeza, claro. Tem gente que nem isso é muito chegado, né? Mas que a gente precisa entender que essa casa recebe, ela é impregnada por essas energias emocionais, né? Que é isso que é o campo também precisa ser olhado. Que é a né? higiene do espaço, mas tem que ter uma higiene daquele...
Agora, imagine se você entra numa casa que já vem com um processo na construção complicado, né? Sim. Já tem mais peso, né? Quando você acaba fazendo medições, né, nesses espaços, você vê energias. E hoje é muito bom, porque a tabela do Hawkins, né, onde você tem as frequências ali, você mede as frequências, é maravilhosa, né? Você tem o frequenciamento de várias emoções e que aquilo pode estar impregnado num lugar e estar prejudicando essas pessoas, né? No sentido de viver bem. Sim. Porque tem que viver bem dentro da sua casa, né? Não, é palpável, né? É muito louco. É muito louco, né? Todo esse caminho. Mas, Andréia, eu acho assim que a gente teria mais uma conversa para fazer, com certeza, né? A gente já está chegando no nosso tempo aqui. E eu queria agradecer imensamente por você existir e todo esse caminho que você está abrindo para as pessoas poderem, né, ter essa visão mais amorosa para casa. Ainda mais que o nosso nome é casa. Olha. Ai, Márcia, eu que agradeço a oportunidade de poder falar da arquitetura de uma forma tão diferente. É muito bom isso, poder levar isso para mais pessoas, para tentar virar uma chavezinha. Isso mesmo. Esse espaço aqui. E o teu espaço é maravilhoso, né? Vamos falar a verdade, que eu já acompanhei as outras. Incrível, sucesso para você. Você tem que conhecer lá a chácara, daí você vai conhecer o espaço físico da casa. Eu vou será um prazer, eu vou com certeza. Tá bom? Tá, mas minha querida. profunda gratidão por você. Obrigada, querida. Eu agradeço. E assim, como eu sempre digo, né, em todos os nossos, vamos despertar.